Você provavelmente já viu a palavra back em inglês, não é mesmo? Bom, ela tem diferentes usos no idioma e pode ter diferentes traduções para o português. Então, no vídeo de hoje eu separei 8 formas de usar back na língua inglesa e vou explicar cada uma com frases de exemplo. Bora aumentar o vocabulário? Bora entender inglês. Forma número 1 e talvez a mais conhecida. Back pode ser traduzido como de volta. Por exemplo, She was in Switzerland last week, but now she's back. She was in Switzerland. Ela estava na Suíça last week, semana passada. But now, mas agora, she's back. Ela está de volta. E a palavra back é usada em diferentes phrasal verbs, trazendo esse sentido de volta. Por exemplo, o phrasal verb put back. Put é o verbo colocar, put back podemos traduzir como colocar de volta. Vejam só. I'll put the book back on the shelf when I stop reading it. I'll put the book, eu vou colocar o livro, back on the shelf, de volta na estante, when I stop reading it, quando eu parar de ler. Ou seja, put back aqui traz o sentido de colocar algo de volta no lugar onde estava anteriormente. Um outro exemplo é o phrasal verb bring back. Bring é o verbo trazer, bring back podemos traduzir como trazer de volta. When you finish reading the book I lent you, please bring it back to me. When you finish reading, quando você terminar de ler, the book I lent you, o livro que eu te emprestei, please, por favor, bring it back to me, traz ele de volta para mim. Back é uma palavra que indica algo anterior, pode ser uma condição anterior, um lugar anterior. Trazer o livro de volta para mim, que é onde o livro estava anteriormente, estava comigo. Back tem esse sentido de retornar, de devolver e até de voltar. O phrasal verb go back, por exemplo. Go é o verbo ir. Go back seria o ir de volta. Nós traduzimos como voltar. Exemplo: I can't stay. I need to go back to the restaurant. I can't stay. Não posso ficar. I need to go back. Preciso voltar to the restaurant. Para o restaurante. Ir de volta para lá. Ainda falando da tradução de volta, é muito comum ouvirmos essa palavrinha falando de ligações também. Sorry, I can't talk right now. Can I call you back? Sorry, desculpe. I can't talk right now. Não posso conversar agora. Can I? Eu posso. Call you back? Te ligar de volta? Ou seja, retornar a ligação depois? Essa é mais uma das formas de usar back em inglês. Outro dos usos dessa palavrinha é indicar uma posição. Vejam só. The car was parked at the back of the house. The car, o carro, was parked, estava estacionado, at the back of the house, na parte de trás da casa, atrás da casa. Podendo ser traduzido como atrás, de trás ou parte de trás, back é uma palavra que indica a posição traseira. A palavra door, por exemplo, ela significa porta, mas se eu falo back door, eu estou falando da porta de trás, da porta dos fundos. A palavra seat significa banco, assento, como o banco de um carro, por exemplo. Se eu falo back seat, eu estou falando do banco de trás. Então, back também pode trazer esse sentido. Outro exemplo. He was sitting at the back of the bus. He was sitting, ele estava sentado, at the back of the bus, na parte de trás do ônibus, no fundo do ônibus. Não somente posição, mas também direção. Back pode ser traduzido como para trás. Por exemplo, let's push the couch back to give us more space. Let's push, vamos empurrar, the couch back, o sofá para trás, ou seja, a direção para onde vamos empurrar o sofá, to give us more space, para nos dar mais espaço.
Além de tudo isso, outro dos usos de back em inglês é que essa palavrinha também é um verbo e pode ser usada para falar sobre dar ré no carro. Vejam só. Could you please back your car up? It is in front of mine. Could you please? Você poderia, por favor, back your car up? Podemos traduzir como dar ré no seu carro? It is in front of mine. Ele está na frente do meu. Mais uma tradução que tem esse sentido de mover para trás. E agora, que tal clicar no botão gostei aqui embaixo desse vídeo, para que assim o YouTube entenda que este é um bom conteúdo e recomende ele para outras pessoas. Por favor, antes da gente continuar, apoie o nosso projeto gratuitamente, clicando no gostei e se inscrevendo no canal também para continuar entendendo inglês aqui com a gente. Valeu mesmo, galera! E falando em apoio, ainda como verbo em inglês e agora com um sentido totalmente diferente, back também pode significar apoiar. The company refuses to back our improvement plans. The company, a empresa, refuses to back, se recusa a apoiar, our improvement plans, nossos planos de melhoria. E para falar apoiar, muitas vezes podemos ver back sendo usado juntamente com a palavrinha up, formando um phrasal verb. Whatever I decide, my mother said she will back me up. Whatever I decide, o que quer que eu decida, my mother said, minha mãe disse, she will back me up, que ela vai me apoiar. E falando neste phrasal verb, sendo usado em alguns contextos, ele vai significar apoiar alguém dizendo que essa pessoa está falando a verdade. Vejam só esse diálogo de exemplo. I'm telling you, that's what happened. I'm telling you, tô te falando. That's what happened. Foi isso que aconteceu. Well, I don't believe you. Well, bom, I don't believe you. Eu não acredito em você. So ask Zoe, she will back me up. So ask Zoe. Então pergunte para Zoe. She will back me up. Aqui seria dizer que ela vai confirmar a informação. A Zoe vai falar que eu estou dizendo a verdade. Agora, eu acredito que olhar para a palavra back e para a palavra up juntas pode talvez te fazer lembrar de computador, não é mesmo? Porque sim, essas palavrinhas em inglês usadas em conjunto podem significar fazer um backup, ou seja, uma cópia extra de arquivos de informações que estão em um computador ou em um celular, por segurança, para impedir que os dados sejam perdidos. Don't forget to back up your files. Don't forget, não se esqueça, to back up your files, de fazer um backup nos seus arquivos. E vamos para mais uma forma de usar back em inglês? Essa palavrinha também é uma parte do corpo na língua inglesa, sabia disso? Ela significa costas. I hurt my back when I tripped and fell. I hurt my back, eu machuquei minhas costas. When I tripped and fell, quando eu tropecei e caí. E se você acha que acabou, como de costume, nós vamos agora para a parte bônus, uma expressão em inglês muito usada e que provavelmente você já ouviu por aí. I've got your back. Ela é usada para dizer que você está pronto para defender alguém ou para proteger alguém. Muito comum em séries de TV, por exemplo, quando dois personagens estão em uma situação de perigo e aí um fala para o outro, I've got your back. Seria algo como, eu te cubro, eu te protejo, você pode contar comigo. Conheci essa expressão? Conta aqui para nós nos comentários. E para continuar aumentando o vocabulário em inglês, clica neste outro vídeo aqui e conheça várias formas de usar a palavra so no idioma. Não se esqueça de também se inscrever no nosso canal, caso queira continuar recebendo conteúdos assim. Muito obrigada, pessoal, pela companhia de vocês e até o próximo vídeo para entender inglês.